Boa noite, meu amigo. Boa noite a todo mundo que escuta. Me ouve bem? Todo mundo escuta bem? Tranquilo, né? Tranquilo. Quero começar agradecendo mais uma vez o convite, tá? Eu até hoje mesmo estava relembrando de algumas palestras rápidas que eu dei. Eu falei, rapaz, eu já dei bastante palestra rápida. Mas algumas palestras rápidas ficaram marcadas, né? Uma delas foi na Asa Norte, aqui em Brasília, na Rede Nacional de Contabilidade, há muitos anos. Eu acho que 2013 já faz um tempo que eu fui convidado para falar sobre o E-Social pela RNC. E eu lembro que foi o start ali para nós nos conhecermos, inclusive. Depois disso, eu comecei aí a João Pessoa e a ministrar treinamentos, inclusive em João Pessoa. As portas de João Pessoa, elas vieram através de você, né? Então, tem uma estima gigantesca, com certeza, pela a parceria que é montada. Tem umas parcerias boas ao longo da minha história no Brasil. Olha aí uma delas aí, a dona Edna Dinelli, minha parceira demais lá em Manaus, no Amazonas, uma pessoa que eu também tenho uma admiração muito grande, né, do CRC do Amazonas, assim como tem um envolvimento muito forte com a classe contábil. Você também, Rogério, com certeza, toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada à classe contábil no Nordeste, tem aí o destaque de alguns colegas, e em João Pessoa eu não consigo ver outra pessoa com esse destaque. Inclusive, você é conhecido até fora desse seu meio, tá? Dou aula pelo IPOG, você sabe, em alguns lugares que eu vou, e o pessoal de João Pessoa, inclusive, já lhe conhece também. Fala, eu já vim aqui, Tambaúzinho, dar aula na Birô Contábil. Professor, não sei quem é, do Rogério. É esse mesmo, é esse daí mesmo. Então, você já tem um nível de conhecimento muito mais, ou o hall de amigos muito maior do que o que a gente imagina, né, de alguns contadores. Isso é bom demais, tá? Ter esse tipo de convite, esse tipo de participação é fundamental. Então, hoje eu vou estar à disposição, com certeza, para nós falarmos aí da SD, que apesar do pessoal ter tirado aí a corda do pescoço, prorrogando até julho, né? Inclusive, de novo, foi até deixar bem claro que eu tenho falado nos lugares que eu passo, que você tem um diferencial, porque o Jonathan Formiga, ele é daí, de João Pessoa, né? Então, paraibano, o cara tem aí pertinho, né? Você tem aí como vizinho, está dentro do mesmo estado, até eu acredito que ele deva morar em João Pessoa também, se não perto daí, e aí tem esse diferencial. É um pessoal que eu gosto muito. Então, o pessoal do Nordeste, Norte-Nordeste tem uma estima gigantesca, mas até porque eu sou de Fortaleza, mas se você for falar de SPED, o cara que é o criador do negócio, ele está aí pertinho de você. Então, mais uma vez, obrigado, e conta comigo para a gente poder tirar o máximo de dúvida que tiver. Estou à disposição, sim. Perfeito. Professor, veja, antes de nós entrarmos aqui na parte mais técnica, eu queria uma avaliação sua. Nós, salvo engano, o primeiro ano, o ano calendário do SPED foi 2007, salvo engano, não sei se foi, eu acho que foi isso, com as empresas do lucro real. Se você analisar o PVA de lá, o layout, mudou muito, a receita, isso é uma coisa que nós temos como profissionais da contabilidade, fazer um reconhecimento aqui de público, é o avanço que a Receita tem feito na melhoria do programa, do layout, para que as coisas fiquem mais fácil. E, paralelo a isso, também a gente tem que observar as premissas lá do próprio SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é a facilidade de cruzamento de informações por parte do fisco. Isso é uma questão mais voltada lá para dar agilidade, a questão até ambiental hoje. Por exemplo, nós estamos aqui entregando até empresas do Simples Nacional que não estão obrigadas, mas pelo fato de você hoje ter um documento digital, não ter a necessidade de imprimir aquela quantidade de livros, ir na junta, pagar a taxa, autenticar, aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa que nós temos que reconhecer nesse projeto aí. Eu gostaria de saber a sua opinião, antes de nós entrarmos aqui na questão mais técnica, como você avalia aí o projeto da escrituração contábil digital? Perfeito. Esse final de semana, eu dei aula no MBA, uma novidade agora, que é a aula no formato remoto, né? Eu passei o final de semana inteiro, eu na minha casa e as pessoas, os alunos na casa deles, para nós tratarmos aí de escriturações fiscais digitais dentro do SPED. E eu até usei uma fala lá que eu quero replicar aqui. Quando eu olho para trás, e eu comecei até assim mesmo, eu fico surpreso porque a cabeça das pessoas mudaram.
Eu começo falando isso, inclusive, porque nesse final de semana alguns alunos acharam que não ia ser legal, que a aula ia ser chata, que ninguém pagou para ter aula EAD. E quando perceberam que a aula remota é uma interação até maior do que na própria sala de aula, olha que a sala de aula tem aquele calor humano, aquela coisa de você fazer uma conversa muito perto, mas perceberam que a tecnologia ela tem benesses, né? Ela tem alguns benefícios. E a Receita Federal, lá em 65, quando ela foi instituída como Secretaria de Receita Federal, ela percebeu que dava para usar duas coisas. Primeiro, a separação contábil de princípio. O princípio contábil da entidade não se misturando patrimônio de pessoa física com pessoa jurídica. E começou a fiscalizar separado. Foi o start da Receita Federal. Eu vou começar a fiscalizar separado. E aí a segunda coisa que ela percebeu, já foi na década de 90, 30 anos depois, em 95, que os PGDs, eles eram a maravilha do mundo moderno, porque cada perfil tributário, cada perfil societário, cada perfil de pessoa, seja ela física ou jurídica, entregaria módulos separados e ela poderia, através dos seus servidores, cruzar esses módulos. Então, em 95, quando teve aquele início, e foi uma alavancada gigantesca na fiscalização, porque a Receita Federal ela conseguiu ferramenta para poder cruzar, fazer um batimento de dados, ela não parou. Começou em 95, praticamente, e ela não parou mais. Chegou lá em 2003, com a emenda constitucional 42 de 2003, essa emenda ela dizia que o fisco deveria integrar o compartilhamento da informação, ou, na verdade, fiscalizar de forma compartilhada, município, estado e União. E a Receita Federal, ela nunca se opôs, pelo contrário, sempre foi um entusiasta do projeto da emenda 42, que era trazer para dentro da fiscalização estados e municípios. Eu entreguei, eu vi você falando assim, se eu não me engano, 2007 começou o SPED. De fato, 2007 começou a brincadeira do SPED contábil, que é o nosso tema de hoje, para o pessoal do projeto piloto, né? Eram lá aquelas empresas que faturavam acima de 60 milhões, até na época, bem antes da 12873, que o lucro real não era 78 milhões de obrigatoriedade, era 48 milhões, você lembra, né? Aí ele dizia assim, ó, quem fatura a partir de 60 milhões vai ter que entregar o SPED contábil obrigatório em 2007. Eu entreguei em 2008, referente a 2007, de forma voluntária. Nós não tínhamos faturado na época mais que 60 milhões, eu entreguei de forma voluntária. E a primeira entrega que eu fiz, eu achei assustadora, porque era um grau de detalhamento que não tem no ADI-PJ, é um grau de detalhamento societário, inclusive, com a resolução 1020 do Conselho Federal, obrigando a ter data, conta devedora, conta credora, histórico, valor, aquela coisa que nós fazíamos no livro diário na época de faculdade, vir para dentro da Receita Federal era bem assustador. E esse assustador é assustador como qualquer outra coisa. É assustador como qualquer outra novidade tecnológica que nós vamos ter aí na nossa vida. Inclusive essa daqui, que é um bate-papo ao vivo por uma ferramenta tecnológica, não se tinha antigamente. Ou você ia na televisão, ou você ia presencialmente, e agora dá para fazer. Só que, de 2008, quando eu comecei a entregar o SPED, até agora, 2020, vou até para poder arredondar, de 2008 até 2018, ao longo desses 10 anos, ele não parou de evoluir, Rogério. Eu até vi uma matéria um outro dia falando sobre a quarta revolução industrial, a internet das coisas, que todo mundo ia usar a tecnologia para acender a luz, para ligar a TV do seu celular, você ia conseguir uma série de outras coisas, que aí já, inclusive, já chegamos nessa quarta revolução industrial, e claro que o fisco brasileiro e a Receita Federal, que já tinha dado esse pontapé lá em 95, não ia deixar de aprimorar essa obrigação acessória. Se era assustador para quem foi começar lá em 2008, em 2018, vou para deixar redondo, ficou mais assustador ainda, porque em 2015 veio a SF, carregando a ECD para dentro dela, em 2018, que foi a entrega referente a 2017, já trouxe o Simples Nacional, que é para homologar essa sua fala, empresa do Simples Nacional que tem aporte de capital, está até bem dentro desse nosso material de hoje, empresa do Simples Nacional entregando o SPED, fazendo contabilidade societária, é isso que a Receita Federal conseguiu. Ela conseguiu quebrar barreiras, não só de trazer o Estado e o município para dentro do projeto SPED, mas conseguiu quebrar barreiras de trazer contabilidade societária para dentro de empresas pequenas. Então, hoje, se você olhar a resolução, na verdade, a norma brasileira de contabilidade fica mais fácil que aquela, a NTG 1000 de 2010, que ela diz que ME e EPP
é para ter contabilidade igual todo mundo. Mas eu até uso palavras do Max Gehry, que é voltado para a área trabalhista, área de gestão de recursos humanos, mas ele diz assim, que nós vivemos num país onde a cultura sobrepõe a legislação. E, de fato, se a gente olhar para todo mundo que é contador, muitos não fazem contabilidade, não é porque falta ferramenta e, às vezes, não é porque o cliente não manda documentação, mas é porque, culturalmente, ele não se interessa em entregar um SPED contábil. E essa evolução que você havia perguntado, ela é notável. Pelo próprio programa, se eu baixar o programa hoje, eu que já mexo com SPED há 12 anos, se eu baixar o programa hoje, eu consigo ver um montão de campos novos que você percebe que o principal objetivo é cruzamento. E é isso que a Receita Federal tem conseguido. E acho que vai ficar ainda pior, tá? Só para poder pontuar, eu tinha escutado do professor Felipe Guerra, alguém perguntou para ele assim, mas o SPED vai vingar? Assim, rapaz, o SPED até se vingando das pessoas, né? O que tem de gente caindo em malha por conta do SPED. E, inclusive, eu tenho dito que o SPED contábil, quando eu comecei lá em 2009 a palestrar sobre o SPED, eu era um X9 da Receita Federal. Olha, gente, cuidado com isso aqui, preenche isso aqui, preenche esses campos aqui, senão a Receita vai te pegar. Chegou lá por 2015, 2016, eu percebi que não é isso. Dá para usar o SPED, e hoje eu sou um defensor do SPED, como ferramenta de gestão. Eu consegui fazer com que vários clientes mudassem a sua metodologia de trabalho, processo compliance, atrelasse ao seu TI, ao seu software de departamento fiscal, pessoal e contábil, pessoas qualificadas e processos, né? Então, hoje tem um compliance nas empresas por favorecimento não do fisco, mas da própria empresa, usando o SPED como ferramenta de gestão. Beleza. Professor, nós temos aqui alguns associados, agradecer aí a nossa diretora administrativa da sua terra, aí a Solange Marinho, lá da Controller, o nosso amigo Humberto Batella, nosso associado lá de São Paulo, da HS Contabilidade, nós temos aqui a Fernanda, lá da Planege, do Tocantins, o Carlinhos, nosso diretor de TI, lá da Previsa, o Lucas Fernandes, aqui da Biro Contábil, enfim, agradecer a todos aí, e a nossa amiga lá, professora Patrícia Jorge, da H. Jorge, que é o nosso associado lá de Salvador, e ela faz aqui uma afirmação: complexo é explicar ao cliente que ECD não é uma simples obrigação acessória. Concordo plenamente com a Patrícia. Mas o que temos aí, professor, para 2020, muitas mudanças na ECD, e o que é que nós temos aí de mudanças que temos que cumprir aí? Era até 31 de maio, foi para 31 de julho, na ECD. É verdade, vamos lá. O governo parece que, ao longo dos anos, ele percebeu que o cruzamento é a melhor alternativa para identificar fraude e erro. Se nós olharmos o artigo 1º e os incisos de 1 a 5, lá da Lei 837 de 90, ele fica falando de crime sobre a ordem tributária, o crime contra a ordem tributária, e o que é mais apontado nesse segundo é a obrigação acessória entrega de forma fraudulenta. Eu falo porque, ao longo da nossa história, foi muito comum nós encontrarmos colegas que estavam perdendo o prazo, vai entregar o negócio depois da manhã. Então, vamos entregar zerado, depois a gente vai lá e retifica. Essa tendência tem diminuído porque a Receita Federal está encontrando formas de buscar uma fiscalização 100% digital, com cruzamento de dados também 100% digital. E aí o detalhamento é a melhor coisa que ele encontrou. Falei, vamos detalhar que é a melhor forma. E agora ele descobriu que se você cruzar uma obrigação com a outra, eu falo agora, mas já faz alguns anos, né? Fica mais fácil. Se eu disser que tenho, ou na verdade, se eu emitir notas fiscais eletrônicas, e eu não disser que eu tenho um faturamento dentro da minha FD, ICMS-PI ou FD Contribuições, automaticamente ele vai saber que a entrega ela foi com informação omitida ou inexata. E o SPED contábil, ele não fugiu desse perfil. Eu até fico falando porque o SPED contábil ele é o coração do SPED, né? Ele vai para dentro da SF, ele tem uma cara meio societária, SPED contábil, é o livro diário, mas ele vai para dentro da SF para que seja apurada o imposto de renda e contribuição social. Aí o governo percebeu assim, ó, em 2020, se eu trouxer para dentro da ECD a escrituração que foi entregue no ano anterior, eu vou conseguir montar aquele balanço comparativo, aquela DRE comparativa,
demonstração comparativa, que normalmente é publicada em junta comercial. Hoje, teve uma pequena pedaladazinha, parece que ele avançou um pouquinho, quando ele já criou a central de balanços, e a central de balanços é uma possibilidade que empresas pequenas, inclusive, sem custo, né, com custo zero, publiquem suas demonstrações contábeis, e para aperfeiçoar a central de balanço, ele trouxe agora em 2020, referente ao ano de 2019, a recuperação da ECD anterior. Então, estou te dizendo que nas mudanças, a principal mudança é que eu vou ter na ECD de 2020 duas contabilidades. A contabilidade de 2019 e a contabilidade de 2018. Mas, Ângelo, não bate. A informação não dá certo. Em 2018 era outro perfil de contabilidade. Eu tinha entregue, era lucro real, eu tinha entregue, mas o negócio estava mal ajustado. Eu acho que esse é o grande desafio dentro da ECD 2020. Recuperar a ECD do ano anterior, ou seja, a contabilidade de 2019 vai precisar da contabilidade de 2018 e os saldos das contas, eles têm que ser saldos coerentes, não existe mais aquela falta de ligação. Ou seja, aí eu já começo a perceber que o plano de contas é importante na ECD 2020. Se eu vou recuperar a ECD 2018 para dentro da informação lá da contabilidade de 2019, ou seja, eu tenho 2018 e 2019 na ECD 2020, o saldo final da contabilidade de 2018 tem que ser igual ao saldo inicial da contabilidade de 2019. Uma outra novidade, que aí eu tenho recebido bastante perguntas, agora não, o pessoal diminuiu, depois que a prorrogação parece que relaxa. Mas era assim, Ângelo, então quer dizer que a partir de agora eu vou ter que preencher o I051, que é o plano de contas referencial, porque lá em 2014, você lembra, que ele disse na 1774, em 2017 ele até homologou isso, mas em 2014 já começou dizendo que não era mais obrigatório fazer mapeamento do plano referencial dentro da ECD. Aí eu aponto duas coisas. Primeiro é que não preciso fazer o mapeamento do plano referencial dentro da ECD. A única coisa que é obrigado na ECD agora, é a novidade de 2020, é que lá no 0000, no registro de cadastro, eu vou ter que, nesse registro de cadastro, eu vou ter que informar qual é o tipo de plano de contas que a minha empresa usa, que é baseado na SF, e na SF ele tem um plano de contas para lucro real, um plano de contas para lucro presumido, um outro para imunes e isentos. Então, na ECD, olha que novidade, a partir de agora, eu vou ter que dizer qual é o meu regime tributário. Mas nunca precisou. Pois é, na ECD, se eu disser qual é o tipo de plano que eu estarei sujeito na SF, automaticamente eu estou dizendo que eu tenho um regime tributário de lucro real presumido e imune isento. Aí no bloco 0 eu vou ter que preencher isso. Aí para poder pontuar, essas duas são as principais mudanças, trazer a ECD do ano anterior para dentro do ano de 2020, mapear, ou pelo menos identificar qual é o tipo de plano de contas que eu vou usar lá dentro da SF, e para poder pontuar de verdade, a classificação, eu acho que ela é muito, muito, muito relevante no software. Eu, antes de entregar a ECD, eu preciso voltar lá no software para poder fazer o mapeamento do plano referencial, para já carregar para a ECD mapeado. Por quê? Eu acho, e aí é a minha concepção, que os colegas que não atentarem para plano de contas, saldo da conta, até mesmo ajustes no I 157, eles vão levar para dentro da SF, e há uma possibilidade enorme de não passar a ECD quando chegar a hora de entregar a SF. Como assim? Até vou aproveitar aí e fazer o registro. A Fabiana Matos, que é consultora contábil lá de São Paulo, fizemos uma live outro dia, ela está aí presente agora. Eu vou usar a fala dela, aproveitar que ela está aí, ela já homologa. Ela diz assim, a gente usa uma estratégia em São Paulo, inclusive nas consultorias dela, que antes de entregar a ECD, assinamos a ECD e levamos a ECD para dentro do programa gerador da escrituração da SF, e lá na SF ela faz a validação da ECD. Se passar a validação da ECD, na recuperação da ECD, ela volta para o programa da ECD e entrega ela. Então ela diz assim, se por acaso a ECD tiver com problema, a SF aponta esse problema. E é verdade, Rogério. Essa recuperação da ECD anterior, falta de informação do meu plano de contas, lá em cima, no registro 0000, qual é o tipo dele. E até mesmo a falta de mapeamento vai me dar um problema muito grande lá dentro da SF 2020. Ok. Professor,
eu faço um trabalho aqui, a gente tem uma série de clientes, e aqui eu gostaria até de trazer umas questões pontuais dentro da ECD, que talvez algumas pessoas não atentem, né? A gente tem um trabalho muito grande aqui na atividade imobiliária. A gente, inclusive, além de fazer, nós ministramos com o seu conhecimento, fazemos alguns trabalhos de curso, consultoria nessa área aí, tá? E a ECD, ela tem uma questão bem particular dentro da questão da atividade imobiliária. Ele fala assim, lá em uma das possibilidades de obrigatoriedade da ECD, é que as empresas da atividade imobiliária, elas precisam encaminhar o estoque, né? Porque todos os imóveis que se encontram lá para venda, seja apartamento, casas, terreno, essa coisa toda, tá? Uhum. E nós vamos discutir daqui a pouco a questão aí da obrigatoriedade ou não, que às vezes também confunde muito as pessoas, que aí levam para a SF e fazem uma confusão danada se é obrigatório ou não. Mas o que acontece lá? Ele diz o seguinte, se no teu estado, que é o caso concreto aqui da Paraíba, as construtoras, elas estão dispensadas, aliás, elas são vedadas a ter inscrição estadual e, consequentemente, elas não conseguem mandar o estoque lá na escrituração fiscal, ou seja, no SPED fiscal. Não tem como você fazer. 79, que apesar de ser 79, ela ainda não foi revogada. E a Receita quer o estoque de imóveis para que ela possa fazer naturalmente os cruzamentos lá no procedimento de fiscalização. E aí o que é que ela diz? Olha, se você não entrega, no caso concreto aqui da Paraíba, se você não entrega dentro do SPED fiscal, você tem que fazer isso como um livro auxiliar e mandar isso dentro da ECD. Ou seja, a empresa pode até estar fora da obrigatoriedade por outras questões, enfim, ela não quis lá, não distribuiu lucro, aquelas questões que a gente vai ver daqui a pouco, mas por esse simples fato, ela vai ter que sim entregar o SPED, porque ela tem que mandar o estoque lá através de livros auxiliares. Então, um ponto bem interessante. E outra questão também que eu achei fundamental aí na alteração, que veio desde 2018, que são as SCPs, Sociedade em Conta de Participação, que também é muito utilizada na atividade imobiliária. Até então, até 2017, você poderia fazer como livro auxiliar. E aí fica uma dica, né? Hoje você tem uma SCP dentro de uma empresa, você tem que cobrar um honorário como uma empresa normal, né? Até com essa exigência agora da escrituração contábil digital, você tem que fazer livros próprios e aí consolidar isso dentro lá da sócia ostensiva. Então, eu gostaria de trazer essa contribuição aqui também, que eu acho alterações importantes dentro da escrituração contábil digital. Mas, professor, e aí? Quem é que está obrigado? O pessoal faz uma confusão danada, mistura com a SF, com distribuição de lucro, vai para o Simples Nacional. É um samba do crioulo doido danada. Quem é que está obrigado a entregar? É verdade, viu, Rogério? Eu homologo tudo que você falou. E até digo mais, tá? Na minha cabeça, eu acho que hoje, mexer com construção civil, você tem que ter sangue no olho. E não estou falando da ECD. Deixa eu fazer um pequeno adendo que nem começa pela ECD. Lá na FD Contribuições, aqui principalmente no Distrito Federal, que tem um segmento de construção civil muito ativo, né, até a questão de ter ainda muita área verde, muita construção, houve um problema na FD Contribuições, porque o pessoal que é incorporadora, por exemplo, eles não tinham nota fiscal. E aí, quando eu ia entregar a FD Contribuições, ele trazia bloco A, a nota de serviço, bloco C, a nota de venda, bloco D, a nota de transporte. Tudo que não tinha documento fiscal característico, como essas notas fiscais da 8846 lá de 94, ele mandou jogar dentro do bloco F. Então tá, vamos jogar tranquilamente no bloco F. Chegou na incorporadora, que na construtora deu ruim, mas na incorporadora, pelo amor de Deus, não, peraí, gente, eu vou criar o F200 só para vocês. E é difícil de preencher aquele negócio em software. Tu tem que ter um software de construção civil específico, customizado para construção civil, e ainda os que tem no DF, eu não sei aí em João Pessoa, na Paraíba de uma forma geral, mas no DF, os softwares que atendem construção civil não conseguem conversar com o software de departamento fiscal, ou software gerenciado de construção civil com o departamento fiscal, para poder entregar essa informação com convicção na FD Contribuições. Então, perfeito. Aí já começa um problema. Aí o outro SPED, que está chegando para nós aqui agora também, que chegou no mês de julho do ano passado, que é o SPED fiscal, ele trouxe uma outra problemática. Por quê?
O bloco H é o inventário. O bloco H é o inventário do estoque, tranquilo. E aí o pessoal que é de construção civil nunca teve que entregar o inventário de estoque, nem construtora, nem incorporadora, nem o pessoal de subempreitada, nem empreitada, não tinha que entregar nada, nem mesmo quem era SCP, porque não existia SPED fiscal aqui para nós no DF, e alguns lugares do Brasil já seguia essa sua regra, ou essa regra que você, na verdade, é um especialista que eu admiro bastante na construção civil, tenho acompanhado, inclusive, muito material seu desse tema, que aí, em alguns lugares, alguns estados, segue a mesma lógica que você acabou de falar, que é não tem inscrição estadual. Se não tem inscrição estadual, é impossível até entregar FD e CMSP, e talvez seja possível só quando homologar a nota fiscal de serviço de verdade dentro dela. Aí vamos lá. A primeira particularidade é que quando fala de obrigatoriedade da ECD, ele se restringe a um tipo de livro. Ele diz assim, os livros que a ECD aceita são os livros que estão dentro da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Lá no artigo 1180, ele começa com o livro diário geral, é o primeiro livro que é aceito. Depois ele diz que tem do 1181 a 1185, outros artigos trazendo o diário com a escrituração resumida, permitido para o Simples Nacional, permitido para o pessoal que é MEPP, ainda que não optante pelo Simples, o diário auxiliar, porque quem entrega a escrituração resumida tem que entregar o diário auxiliar, também o livro Razão Auxiliar e o livro de balancetes e balanço diário destinado a instituições financeiras. E o livro Caixa? Não tem livro Caixa na ECD, é só livro diário. Aí já vem a primeira particularidade. Então a ECD ela vai ter uma obrigatoriedade dividida em dois momentos. Obrigatoriedade incondicional e uma obrigatoriedade condicional. Qual é a obrigatoriedade incondicional? Aquela entidade com fins lucrativos, aquela empresa que for obrigada ao livro diário. E nós sabemos que, mesmo que culturalmente no Brasil a gente diga que só lucro real que tem livro diário, não é, mas hoje, na interpretação da Receita Federal, lucro real, além dos livros fiscais que ela tem, ela é obrigada pelo 1180 do Código Civil a manter o livro diário. Então, incondicionalmente, lucro real tem que entregar o SPED contábil. Aí vamos primeiro para os regimes de apuração. Lucro presumido, aí depende. É uma obrigatoriedade condicional. Se ela escolher fazer o livro diário, ainda que ela não distribua lucro, mas se ela escolher fazer o livro diário, ela está obrigada a exceder. E se eu não disser que eu tenho livro diário? A Receita Federal não vai conseguir te pegar essa informação, o texto de cruzamento era uma manobra, e talvez seja até hoje uma manobra que muita gente do lucro presumido faz, escriturar com livro diário, mas dizer na SF que é livro caixa, e preparar um bloco Q lá para dentro da SF só para não entregar o livro diário dela. Mas o que diz hoje na 1774 de 2017, que é a obrigatoriedade da ECD, que se há lucro presumido, quiser livro diário, está obrigado. A outra condicionalidade do lucro presumido é se ela distribui lucro acima do limite permitido. Como assim? O artigo 1º, não parágrafo 1º, o artigo 45, na verdade, parágrafo 1º, da Lei 8985 de 95, ela vai dizer que o lucro presumido pode fazer o livro caixa, mas ele tem que ter o cuidado, por quê? O lucro que ele pode distribuir para se manter no livro caixa é o lucro presumido encontrado. Como é que encontra o lucro presumido? É a receita bruta dele, a receita de serviço, receita de venda. Vamos tratar como imposto de renda numa venda. Aplica lá os 8%, encontrou o lucro presumido. Então, esse lucro presumido não pode ser distribuído para que eu permaneça no livro caixa. Ele tem que ser diminuído dos impostos e contribuições federais. Imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS. Aí eu tenho o lucro a ser distribuído. Mas, Ângelo, eu estava conferindo aqui minha contabilidade, receita e despesa é muito maior do que isso. Eu não posso distribuir? Pode, mas se você distribuir isso, você vai ter que fazer o livro diário e está obrigado ao SPED contábil. Então, a primeira condição é fazer o livro diário, lá no caso do SPED contábil para lucro presumido, e a segunda condição é distribuir lucro acima do limite. O outro regime de apuração, para nós chegarmos aí na Constituição Civil, Simples Nacional. O Simples Nacional nunca ligou para a contabilidade. Eu fico feliz de ouvir, inclusive, pessoas que são referências, que é a dona Edna Dineri, lá do Amazonas, você, Rogério Fernandes, aí em João Pessoa, colegas bem aqui do Goiás, que são referência em contabilidade, colegas no Brasil, inclusive eu escutei a mesma coisa do Manuel Júnior do Amazonas, do Marcos Lima, lá no Ceará, do Rondinelli. Então, esse pessoal que, como você, que diz que faz contabilidade para todos os clientes, isso é muito bom, porque o Simples Nacional não tinha contabilidade, eu acho que nunca teve uma contabilidade, e agora, pela Lei Complementar 155, que alterou
a Lei Complementar 123 lá de 2006, a 155 de 2016, que entrou em vigor em 2018, começou a dizer o seguinte, gente, Simples Nacional, que tiver precisando de dinheiro, pode pegar um dinheiro emprestado aí, um anjo amigo, alguém que quer colocar dinheiro na empresa e faz um aporte de capital. É uma armadilha, sabe? Porque quem pegou esse aporte de capital está obrigado ao SPED contábil. Tem que fazer livro diário, tem que entregar SPED contábil. Então, a condição para o Simples Nacional é o anjo amigo, o aporte de capital. Imunes e isentas, que é o último desses 4 que eu separei, que são regime de apuração, pessoal sem fim lucrativo, imune ou isento, inclusive, porque imunidade e isenção não é a mesma coisa. Se você observar de fato a lei, ele vai falar da NBCTG 1000. A NBCTG 1000 fala da contabilidade resumida, mas seguindo o princípio da competência. Teoricamente, na minha cabeça já fica que todo mundo deveria ter livro diário. Acho que nem teoricamente, é praticamente imunes e isentos, associação, fundação, cooperativa, partido político, deveria fazer livro diário. Mas tem uma confusãozinha porque a própria Receita Federal ela acaba trazendo, na ITG 2002, lá no item 4, que é permitido para as imunes isentas também adotar o mesmo tipo de contabilidade das ME e EPP. E aí, ME e EPP, quando ela é lucro presumido, quando ela é Simples Nacional, desculpa, porque ela está até os 4,8 milhões, ela acaba fazendo o livro caixa. Fica essa confusão. Então, tá bom, vamos criar outra regra. Se a imune isenta receber no ano mais de 4 milhões e 800 mil, ela está obrigada. Na verdade, não é mais, é a partir de 4 milhões e 800 mil, ela está obrigada. Ângelo, não tem ninguém que recebe isso. Tem sim. Tem fundações, tem uma série de partidos políticos que faturam, que recebem recurso, nem que seja subvenção, doação, ou qualquer outro tipo de entrada de recurso que passou desse limite, vai estar obrigado ao SPED contábil. Então, lucro real é o único que é incondicional. Presumido, optante pelo simples, imunizento, tem essa questão de condicionalidade. Agora, o que me interessa dentro do perfil do meu cliente é que ele me mande a documentação para fazer a contabilidade, independente dele entregar o SPED ou não. E aí vem agora esse problema. E o pessoal que é construção civil? Tá, construção civil, ele vai entregar sempre se ele for lucro real. Ele vai entregar condicional se ele for presumido, fizer um livro diário ou distribuir lucro. Ele vai entregar se ele for simples e tiver aporte de capital. Ou a construção civil, até se tiver na condição de imunizenta, ela vai entregar lá, que aí não deve ter, mas ela vai entregar se ela receber mais de 4.800 mil. Aí o governo criou outra regra. Se não, gente, espera aí, ó. Construção civil, se ele não estiver entregando o estoque dele no bloco H, lá da FD, ICMS e IPI, é obrigado que ele entregue esse estoque como um livro auxiliar, que está dentro do Código Civil, aqui na ECD. E aí pega todo mundo pelo pé, porque você está dispensado, que eu vou usar até a sua fala de agora. Você acha que está dispensado porque não é lucro real, ou não distribui o lucro, ou é optante pelo simples, e de repente você percebe que tem que entregar por causa do seu estoque, se o teu estado, e aí no caso do DF e a Paraíba são similares, não vai ter inscrição estadual, e também não vai ter que entregar o bloco H na FD, ICMS, SPI, acaba te trazendo para dentro do SPED. E para piorar, lá em 2014, o governo acabou dizendo que todo mundo que é sociedade em conta de participação tem que ter CNPJ. Você vê que de 2015 para cá, esse pessoal tem CNPJ. Com o CNPJ, foi possível para a Receita Federal trazer para dentro do SPED contábil uma escrituração perfeita. Eu consigo que a empresa da sociedade de conta de participação ela tenha escrituração em livro diário. Aí ele amarra assim, ó. Se a empresa é uma SCP, ela só vai ter que observar o regime de apuração lá da ostensiva. Se é lucro real, se é lucro presumido, se é optante pelo simples, se é imune ou isento. Até o da própria SCP para poder levar para essa obrigatoriedade. Então, hoje, o que era preocupação apenas nos 4 regimes, ou na verdade, real, presumido, optante pelo simples e imune isenta, se estendeu a uma condição diferenciada para a construção civil e outra condição diferenciada para o pessoal que é SCP. Professor, só uma contribuição aí a mais, né, tudo que você falou agora em relação. Eu estou chegando já a quase 30 anos de estrada, tá? E eu lhe confesso que eu não sei fazer livro caixa. E tem uma percepção de que fazer livro caixa é muito mais difícil que fazer contabilidade. Eu também acho. Então, você usar esse argumento de não entregar o SPED, a escrituração contábil, porque você faz livro caixa, e aí eu tive a oportunidade de ministrar várias turmas, tanto da ECD como da ECF, e as pessoas faziam uma coisa meio que maluca,
em relação ao bloco K, que lá na SF, né? Porque se você não escriturou, se você não fez a ECD, e se a empresa ela teve lá um faturamento, uma receita superior a R$ 1.200.000, ela tem que trazer ele de forma eletrônica. O que acontece? Muitos colegas não fazem o livro caixa, não, efetivamente não fazem, dizem que fazem, só que a Receita começou agora a criar uma trava nisso aí. Ok, você disse que é caixa, agora me traz aqui dentro da ECF, então isso dá uma confusão muito grande. E outra questão que eu deixo aqui também, para as pessoas terem muito cuidado, é essa questão de distribuição de lucro. Nós sabemos que a distribuição de lucros ela é isenta de imposto de renda, tá? E aí, muito cuidado com esse lucro que você apura. Cuidado que se você cometeu algum equívoco na contabilidade, algum procedimento, e ao invés de lucro, aquela empresa teve prejuízo, e você fez a distribuição, e se a Receita, no momento posterior, refizer essa apuração de lucro e detectar que deu prejuízo, você vai ter um problemão. Então, muito cuidado com essas questões aí. Você pode ter um problema lá de um entendimento que, na realidade, o lucro, a distribuição de lucro é realmente isenta, mas você tem que provar que realmente a empresa teve lucro. Professor, houve mudanças também a partir do ano calendário de 2018 das multas, não é isso? O que foi que mudou aí em relação às multas da ECD? Verdade. Eu até sempre falo nas palestras e nas aulas que a multa hoje ela dói menos do que a multa de quando começou. Só para poder começar ou explicar com isso, lá em 2008 eu entreguei a primeira ECD de uma contabilidade de 2007 que não foi eu que fiz. Então eu acabei assumindo o colegiado, era gestor de uma contabilidade de SA de capital fechado, segmento de automação bancária, na Asa Sul, aqui em Brasília. E aí tinha um CEO de São Paulo, mais 4 diretores e o BNDES que fazia parte da diretoria. Tínhamos filial na Venezuela, no Chile, no Panamá. A pessoa acabou trazendo aí assim, vamos entregar o SPED contábil? Falei, vamos entregar o SPED contábil. Quando foi em 2009, nós fomos auditados pela PGFN e, na época, a auditora da PGFN, inclusive, considerou como fraude, como erro. Não era nem como erro, é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro. Falei, mas é erro. Eu não tenho culpa. Não foi eu que fiz ela, mas se você assinou, é um problema seu. Vamos te aplicar a multa. Porque a multa que eu esperava, e eu entreguei, eu até vi que muitas pessoas entregam de forma voluntária, tem problema? Não, pelo contrário, é bom entregar de forma voluntária. Só que você tem que ficar ciente que se for auditado, o SPED vai ser a base da auditoria, é a confissão de dívida, faz parte da obrigação acessória que está dentro do parágrafo 2º do artigo 113, lá do Código Tributário Nacional. Parágrafo 1º, obrigação principal, parágrafo 2º, obrigação acessória, o SPED é isso. E aí a multa na época era 5 mil se entregasse fora do prazo. Então a multa, por muito tempo, ficou sendo questionada que era uma multa abusiva, que era uma multa muito alta, que era uma multa não sei o quê. Chegou lá em 2018, a multa acabou sofrendo alterações, né? A última, na verdade, a 13.670 de 2018, ela estabeleceu uma multa que é meio que uma armadilha, sabe? Ele fala assim, ó, primeiro, se você não atender o prazo, que no nosso caso seria o último dia útil do mês de maio, dia 29, foi prorrogada agora a entrega para o dia 31 de julho, que vai ser o último dia útil, a multa é de 0,5% sobre o valor da receita. Como assim? A multa antes não tinha nada a ver com a receita, mas agora tem. A multa é 0,5% sobre o valor da receita. Então ele vai pegar o período anterior, o período da escrituração, na verdade, nós vamos entregar 2020, vai olhar a tua receita de 2019 e jogar 0,5% sobre dela. É uma multa que já é muito alta se tu entregar fora do prazo. Claro que tem aquela redução de 50% antes do procedimento de ofício e reduz também em 25% dentro do procedimento de ofício, mesmo assim é alto. Mas eu quero chamar a atenção, gente, não é para essa primeira multa, que é a multa por entregar fora do prazo, não. Eu acho que o que dá mais problema no SPED é a segunda multa, que é a multa por informação omitida ou inexata. Inexata, principalmente. Se você olhar na lei, ele vai dizer que essa multa ela é 5% do valor da receita. É muito discrepante, né? Porque 0,5% da receita se entregar fora do prazo, como é que pode ser 5% se entregar a informação omitida inexata? Então ele vai dizer que é 5% sobre o valor da receita do período anterior. Aí tem uma limitação de 1% do valor da receita total. Estou até falando dessa empresa lá,
Olha aí o Edson Oliveira, que é o contador atual dessa empresa, deve ter muitos ainda problema, mas ele é um dos caras que eu respeito porque ele arrumou a contabilidade, a gente juntos, inclusive, fizemos por um tempo junto, aos trancos e barrancos, o Edson sabe, brigamos bastante com a diretoria para fazer a contabilidade mensal, e até hoje a contabilidade lá é aquela contabilidade por balanço, suspensão e redução, a contabilidade está perfeita. Mas tem medo de entregar errado? Sim, por quê? Porque se eu entrego errado, ou de qualquer jeito, a multa é 5% do valor da receita, limitado a 1%. Como assim? Tá. Imagina que a multa tem um limite de 1%, a minha receita, ela é uma receita bruta de 20 milhões no ano, então a primeira multa seria uma multa de 0,5%, 100 mil aí no ano que eu vou ter sobre essa multa. E o limite de 1% é um limite de 200 mil reais, né? Eu vou ter um limite de 200 mil reais. Então vamos só especular junto. Essa segunda multa me assusta, por quê? Imagina que eu tenho informações omitidas inexatas e eles vão pegar o montante dessa escrituração que está omitida ou inexata, uma série de escriturações que ficaram fora ou que foram feitas de qualquer jeito, e vão somar aqueles lançamentos. Somar lançamento, eles somam de lançamento. Aí deu 5 milhões no valor, o montante é 5 milhões, é aplicado 5% sobre 5 milhões. Acaba sendo muito mais caro do que a multa por entregar fora do prazo. Mas aí não tem limitação de 1%? Tem. Então, se o faturamento é de 20 milhões, eu tenho aí 200 mil reais para pagar de multa em cima de uma informação metida inexata. Era melhor, então, eu pagar os 5 mil antigamente, se eu entregasse fora do prazo. E a última multa, que é aquela multa que diz que a informação ela é até dado prazo, foi dado prazo para mim pela auditoria da PGFN. Na época até tivemos problema porque o governador do DF havia se envolvido na operação da Caixa de Pandora da Polícia Federal e todo mundo que prestava serviço para ele foi investigado, nós fomos. O que nos salvou, na verdade, foi o SPED. Mas nos foi dado um prazo de 30 dias, prorrogado por mais 15, chegamos àquele limite de 45 dias, e a multa ela é uma multa de 0,02% por dia de atraso. O que eu estou te dizendo, de uma forma resumida, é que antigamente era uma multa de 5 mil, que todo mundo achava abusiva, é uma multa muito alta, ficou melhor agora. Ficou melhor porque é em percentual, sabe? Tanto que eu uso uma estratégia assim, quando a gente vai montar preço em consultoria, eu falo assim, cara, você tem aí uma possibilidade de recuperação de crédito, ou você tem a possibilidade de passivo. Se tu não arrumar essa contabilidade inteira aqui, tu vai chegar a pagar para o governo aí um valor de 1 milhão. Então tu vai pagar 1 milhão para o governo, é muito caro para tu. Quanto que você vai me cobrar disso daí? Eu falei, vou te cobrar então 200 mil reais. Tá doido? Eu não vou pagar 200 mil reais para você. Perfeito, então eu vou te cobrar em percentual, tá? Desse 1 milhão, eu vou te cobrar então só 0,5%, cara. Ou então fica melhor para eu pagar. Eu acabo cobrando os mesmos, acabo cobrando. Então, hoje a nossa cabeça é assim, não, a multa está mais barata. Por quê? Porque ela está em percentual. Mas, na verdade, ela pode chegar ao limite de 5 milhões. A multa está travada pela a lei de 2018 a 5 milhões. Eu acho que o cuidado é entregar correto a primeira vez para evitar tomar essas multas em percentuais que chegam a um limite muito mais alto do que era antigamente. Perfeito. A Márcia, ela faz uma pergunta aqui, entregamos as ECDs, inclusive todas as empresas do Simples, desde 2018. Se você vê algum... eu acho que é isso que nós devemos fazer hoje. Imagine aí, Márcia, você ter que terminar, fechar o balanço, imprimir diário, imprimir razão, mandar encadernar, leva para a junta, enfim, tem um gasto aí de impressão, de papel. O caminho é esse. E digo mais, a gente também trabalha aqui com consultoria, não tem coisa melhor do que você fazer consultoria pegando o SPED. E está lá. Você pega uma procuração lá do cliente, e você entra lá pelo Receita Neto e BX, e as informações vão estar todas lá, entendeu? Então, assim, esse é o caminho, tá de parabéns. Eu acho que hoje não deve se levar em conta a questão da obrigatoriedade, mas eu acho que a gente tem que pensar em praticidade dentro das nossas empresas. Ângelo, complemento, por gentileza. Verdade, eu até, de novo, homologo as suas palavras, tá? Márcia, com certeza, é muito bom. A única coisa que é para ficar claro
é que, caso a empresa seja fiscalizada, olha só, você vai ter, na verdade, um viés positivo, duplamente positivo, tá? Não é o pessoal, mas eu vou ter problema. Não, você vai ter um viés positivo e é duplamente positivo mesmo. Por quê? Primeiro, a Receita Federal, quando ela te fiscalizar e se fiscalizar uma empresa dessa, ela vai ter uma escrituração toda detalhada, que o fiscal olhando, eu falo porque aqui no DEF o fiscal olha, o olho dele já abriu e falou, não, pode deixar, vou só dar uma olhada aqui, eu te chamo para esclarecer alguma coisa. Mas ele percebe que você fez de forma voluntária, que você é uma pessoa de boa índole, que tenta fazer o negócio certo. O outro viés positivo nesse negócio é porque dá para gerenciar a empresa. E aí, como o Rogério acabou de falar, eu quando vou fazer consultoria, que eu vejo o SPED todo pronto, até mesmo quando eu fazia, e tenho feito muito, acho que nem faço mais, já há um bom tempo, auditoria, na auditoria, poucas auditorias que eu acabei fazendo que tinham o SPED, isso é muito bom, né? Porque você consegue montar uma amostragem com muito mais convicção. Então, tem problema? De jeito nenhum. Eu acho que até hoje tem que usar o SPED, eu sou um defensor do SPED mesmo, tem que usar o SPED como ferramenta de gestão, aproveita, entrega, e claro, a gente fica com medo por causa do empresário. Às vezes o empresário assusta a gente. Mas se é um empresário que ele tem uma mente aberta, consegue passar para você em tempo hábil documentação, vale a pena sim. A Fernanda aqui também da Planege, da nossa amiga Vânia e Fernanda lá da Planege do Tocantins, também entrega. Parabéns, Fernanda, o caminho é esse mesmo, tá? Que pode assinar. E eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para você, de fazer um alerta aqui para os profissionais. Cuidado, não assine como procurador. Pode, posso antecipar que pode, mas quando você assina como contador e assina como procurador, você está isentando o empresário de qualquer responsabilidade. Mas como é que faz a assinatura aí, professor? Exatamente isso, eu até concordo. Assinar como procurador é assumir sozinho a responsabilidade. A assinatura está lá no artigo 7º da IN 774. Ele vai dizer o seguinte, gente, hoje, para poder assinar o livro em papel, que está sendo substituído, precisa de 2 assinaturas, a do empresário e a do contador. O contador que fez a parte técnica e o empresário que validou as informações para tomar a decisão. Então, no papel não era 2. Na ECD tem que ser 2. Na ECD, quando começou, tinha que ser o SPF do sócio. Agora, tem uma derrubada, né? Eu até falo derrubada porque eu vejo um pouco de perda. A verdade é que o contador continua assinando com o SPF dele, não existe outra forma do contador assinar, a não ser que seja com o seu SPF, mas a empresa pode usar o SNPJ dela, do jeito que era qualquer outra obrigação acessória antes do SPED, pode também usar o SPF do sócio, e aí se não for o SNPJ dela, o interessante é que seja o SPF do sócio, e também tem essa possibilidade, que eu, de novo, recomendo o que o Rogério está recomendando, ou então homologo o que ele está falando, que é você não assinar como procurador, porque é arriscado. Em último caso, e aí tem vários casos que dá para analisar, é possível assinar com o SPF seu de contador ou com o SNPJ do escritório de contabilidade. Não é melhor de ficar com um montão de certificado na minha empresa? Cara, é porque assim, ó, a responsabilidade técnica, ela vai trazer para a gente um problema lá dentro do Código Civil, no artigo 1177, né? Que ele fala que o contador é responsável solidário. Então, o contador, enquanto responsável solidário, se ele assina esse negócio sozinho, ele vai trazer para ele aí a possibilidade de culpa, ou eu até não vou generalizar, mas muitos empresários, eles falam assim, ó, eu nem sabia que o contador estava fazendo isso. Para ser sincero, eu não sei nem o que é ECD. Se ele fez esse lançamento aí, foi ele que fez. Alguns empresários fazem isso. Mas para poder definir a assinatura, deixa eu só te falar da questão do J801, que é o termo de verificação. Provavelmente a substituição é um dos problemas hoje de muita gente. Quando fala da assinatura lá no termo de verificação, cuidado, tá? É dobrada. Você assina o original, o contador e a empresa, pode ser o CNPJ da empresa, o CPF do sócio ou procuração, e quando vai mandar um substituto, que a ideia é não mandar substituto, dá muito trabalho e abre precedente para fiscalização, o cuidado é porque se a empresa tiver sido auditada, se tiver faturado acima de 300 milhões, é obrigada lá pela CVM, auditoria independente. Se não, é o mercado digital dele. E a maioria não quer. A maioria não quer assinar porque ela acha que pode ser alguma coisa que está dentro da amostragem, e aí parece que é para ludibriar a auditoria, então ele fica com medo e não quer.
Então, na assinatura, se for a substituição, tem mais um participante aí, que é o auditor. Professor, eu gostaria de trazer aqui para os nossos seguidores, quem está nos acompanhando, o professor Ângelo, de forma muito generosa e sempre aí com a intenção de compartilhar. Ele fez um trabalho muito bom, por sinal, parabéns, professor, pela qualidade do trabalho. Ele preparou um e-book e nós estamos disponibilizando esse e-book lá na bio da rede, da RNC. Quando concluir aqui a nossa palestra, já está disponível lá e você pode fazer aí o download da questão desse material, um excelente material, muito didático, muito bom, do professor, de forma muito bacana, trouxe aqui e está nos brindando com esse material, tá? Mas, professor, você falou aí na substituição, né? Antigamente, quando a coisa começou lá atrás, eu já falei no início da nossa conversa que a receita avançou muito nos layouts, na forma de entregar esse CD, e havia um problema lá no início, que você mandava, depois ia para a junta, dependia de uma coisa, dependia da outra, e isso ficava lá. Se você colocasse uma pendência, não pagou uma taxa na junta, a escrituração ficava lá no repositório e passava tempo a tempo. Me parece que com a Lava Jato, a coisa começou a mudar, porque tinha empresa assim que fazia substituição de ECD 10, 15, 20 vezes num período muito curto de tempo. Tem uma série de histórias disso aí. E a coisa realmente mudou, né? Ou seja, mudou muito. De forma hoje, primeiro, que se você tem um prazo, ou seja, a ECD de 2018, você já não pode mais, aliás, a 17 você não pode mais fazer a retificação. A de 18 você tem agora até 31 de maio. É uma questão de prazo. Terminou o prazo, não tem mais como fazer. E tem também a questão de se você vai alterar lançamentos contábeis, que isso mude o saldo das demonstrações, você não pode fazê-lo porque tem que atender lá a norma do Conselho Federal através de lançamento extemporâneo, que é estorno, complementação ou transferência, né? Gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa questão e também, lógico, para substituir, tem o que você acabou de falar aí, que é fazer lá o termo, né, de substituição. Perfeito, perfeito. Até vou ser breve, eu fico olhando aqui, controlando o tempo. Eu falo muito, viu, Às vezes eu falo demais e aí a gente acaba passando do horário. Mas olha só. Minutos. Perfeito, vou ser bem objetivo. Essa questão da substituição, eu acho que é problema até diante do SPED, tá? Se nós olharmos para a contabilidade, eu comecei a brincar de contabilidade em 93. Eu fui estagiário do Banco do Estado do Ceará e lá em 93 nós fazíamos o livro diário na mão, né? Não tinha nem informatização. O pessoal, mas você é velho. Eu falei, cara, mas naquela época já era um problema. Por quê? Quando nós escriturávamos, e talvez você tenha acompanhado aí esse período, acho que não, você é jovem, deve conhecer alguém que tenha acompanhado esse período. Nós escriturávamos, não podia pegar um corretivo e passar lá no livro diário. Eu tinha que fazer um lançamento de estorno para depois fazer um lançamento corrigido. Então, aquele livro diário, ele tinha que ser muito bem trabalhado. Era uma obra de arte quando ele era em papel. Chegou agora em meio digital, quando eu falo meio digital é antes do SPED, chegou agora na questão de automação de processo, quando o livro é feito num software, mas já virou uma bagunça. O cara está no mês de dezembro, ele faz um lançamento lá de fevereiro, ele está no mês de maio, faz lançamento de janeiro. Eu falei, cara, primeiro porque, apesar de ser uma contabilidade societária, isso vai para dentro da SF, que é contabilidade tributária. E então a ECD tem cara de tributária. Tu percebe que se for lucro real, trimestral, ou lucro presumido, que é trimestral, e tu faz um lançamento alterando bem aqui, no mês de maio, uma coisa de janeiro, tu interferindo na apuração do tributo. Se tu pega uma receita de janeiro para escriturar só em maio, mas com a data de janeiro, retroagindo a janeiro, tu está acabando com o encerramento que foi feito lá, então tem que retificar a apuração, tem que pegar crédito e perder compra, é muita coisa. E aí, quando o governo percebeu que retificar a ECD não é possível, porque os livros diários em papel não eram possíveis retificar. Gente, primeira coisa, vamos dizer que não é retificar, vai ser substituir o livro. Você vai deixar aquele livro que estava com a escrituração errada, substituir por outro. Mas vamos criar alguns critérios. Primeiro critério, se for o lançamento que ele interfira diretamente na apuração, que deve mexer nessa questão tributária, você tem que fazer lançamento extemporâneo. Lembra lá da 6.404/76, que tinha a conta de ajuste do exercício anterior,
que veio para dentro da 11.638 de 2007, ajuste de exercício anterior, e está também na 11.941 de 2009, o ajuste de exercício anterior. Então, usa isso. O SPED, nessa evolução, que foi até a sua pergunta no começo, ele evoluiu muito? Sim, uma das coisas que evoluiu foi dentro do SPED, agora do novo layout, do layout passado, tá? Do 7. Já trazia o lançamento extemporâneo, lançamento normal, lançamento de encerramento, e o lançamento X, que é o lançamento extemporâneo, lá no I200 dos lançamentos. Então, a própria Receita entendeu que não podia deixar todo mundo ficar fazendo lançamento de correção. Está aí o lançamento extemporâneo. Só que muita gente entregava o SPED e substituía, entregava o SPED e substituía. Falei, peraí, ó, eu vou criar uma outra trava. O SPED de 2018, que você entregou em 2019, só vai poder ser substituído até o dia da entrega do SPED de 2019, lá no ano de 2020, que seria agora no último dia de maio, prorrogou para julho. Mas, como você falou, o de 2017, que eu entreguei em 2018, só poderia ter sido corrigido até 2019. E depois, não, mas eu não tenho prazo de 5 anos. Falei, cara, aquele prazo que está lá dentro, o prazo prescricional, que está dentro do artigo 195 do CTN, que é a Lei 572 de 66, é para questão tributária. Você pode pedir compensação ou crédito tributário em 5 anos, assim como a Receita pode te cobrar em 5 anos. Tanto que ela, quando está com 4 anos e 11 meses, ela te cobra retroativo. Mas o SPED contábil, que tem essa cara mais societária, eu vou criar uma trava, que é o dia da entrega da ECD do ano subsequente. Então, professor, na minha concepção, quem faz contabilidade tem que fazer certo desde o começo. Nós estamos chegando aqui ao final, já está. Daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dizer que nós da RNC, na realidade, quando você fez aquela palestra, tive uma oportunidade lá de nos conhecer, era o Eliel, que era o nosso presidente, foi quem me levou, quem me convidou lá para dentro da RNC. Nós estamos aqui já no final. Gostaria que você deixasse suas considerações finais, já lhe agradecendo e dizendo às pessoas que entrem lá na bio para baixar o e-book. Perfeito. Eu quero só agradecer, tá? Agradecer pelo convite, mais que isso, agradecer pela amizade, porque eu lhe tenho como amigo desde 2013 que nós nos conhecemos. Fui a Paraíba, inclusive, com a família, depois lá aqueles eventos, nós participamos, voltei. Recomendo João Pessoa para tirar férias. Para mim, é um dos melhores lugares que eu já viajei. Foi João Pessoa de férias, né? Os 2 litorais, fui mais para o sul, mas, além disso, tem contadores de excelência na Paraíba. Inclusive, o cara que inventou o SPED contábil é aí da Paraíba, o pessoal da Paraíba tem uma